Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 11, vamos estudar a lição que trata do rei Ezequias. Lição de número 11, o reinado de Ezequias. Estudaremos a leitura de alguns textos bíblicos para nós acompanharmos este rei que, pela graça do Senhor, venceu Senaqueribe, e vamos ver essa parte do primeiro tópico e também algumas coisas a respeito desta luta que invadiu Senaqueribe, que invadiu Judá. Amém? Vamos lá para o nosso comentário da nossa aula extra. Irmãos, chegamos no livro de Crônica e vamos estudar a partir do capítulo 32, iniciando a aula, hein? Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas, diante de tal fidelidade, isto é, de Ezequias o rei, Senaqueribe veio até Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e propôs em si mesmo tomá-las de assalto. Aqui nós temos o ataque do rei da Síria, Senaqueribe, ok? Da qual, segundo a Bíblia, nós temos aqui este rei que vivia em integridade com Deus. Por quê? Porque ele derrotou exatamente quem? Ele derrotou, todos os símbolos de idolatria, ok? Destruiu tudo de idolatria lá do reino do sul, do reino que lhe pertencia, viu? Então, era um homem, rei Ezequias, que foi atacado pelo inimigo, mas o inimigo ele foi envergonhado. Por quê? Porque nós temos um que tem um Deus, o Deus de Ezequias. E Isaías é o seu companheiro nesta jornada. Então, veja a grande provação de Ezequias, depois da sua fidelidade, mais na frente, quando ele adoece, quando ele recebe a visita de alguns nobres da Babilônia, depois que ele recebe os 15 anos de vida de acréscimo. Então, veja que o homem também fracassa, infelizmente. Então, era melhor ele ter partido antes dos 15 anos do que vivido os 15 anos para colocar um declínio dentro do ponto negativo do seu ministério de reinado. Agora veja, versículo 9, segundo Crônica 32, verso 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, que sitiava Laquis, com as suas tropas, enviou os seus servos a Jerusalém para que dissesse a Ezequias, rei de Judá, e a todos os filhos de Judá que estavam em Jerusalém, que ele ia conquistar Judá. E através de, exatamente, blasfêmia, através de medo, aquela coisa toda, eles queriam conquistar Judá. Então o povo que estava do lado de Judá, que era subordinado ao rei Ezequias, era um povo que tinha um rei temente a Deus, um povo que se submetia aos preceitos de Davi, de Moisés. Que bênção! Então veja que quando foi para construir os muros, segundo Crônica 32, versículos 5 ao 7, 32, versos 5 ao 7, veja lá, a partir do versículo 5, se reanimou e reconstruiu o muro. Os muros foram construídos no tempo de guerra. Como é que constrói muro no período de guerra? Eles construíram, reanimado, diz o texto, viu? Levantaram até torres. Agora veja aí, o verso de número 6. E pôs chefe de milhares, olha a organização que ele estava tendo, para que Senaqueribe não invadisse. Aí nós temos aqui, o quê? Diante desse levantamento de muro, e guardar o povo através dos chefes de famílias,
na fabricação de armas, de escudos, reunindo diante da praça, da porta da cidade, alentou o coração de todos. Por quê? Porque a mensagem era: sede fortes e valorosos, não temais, não vos espanteis diante do rei da Síria. Veja aí o texto: nem diante da multidão que está com o rei da Síria. São muitos os soldados, mas não tem preocupação não, pois aquele que está conosco é muito mais poderoso do que aquele que está com ele. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos o seguinte, aqui ó, versículo 17, verso 17 do capítulo 32, diz assim o texto, veja aí comigo: ele ainda escreveu uma carta onde blasfemava contra o Senhor Jeová, o Deus de Israel, falando contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar o seu povo das minhas mãos. O blasfemo lá, Senaqueribe, colocou o Deus de Israel tudo como se fosse deuses pagãos, como se fosse de madeira, de pedra, enfim, ou qualquer ídolo que ele pudesse vir na nação e destruísse. Como fez com as nações, ele destruiu os ídolos. Né? Foi uma coisa boa, destruir os ídolos nas nações. Mas era um pagão, era ímpio, era um homem mau. Então, não adiantou quase de nada, porque destruir os ídolos das nações e colocar o seu Deus falso, não adiantou de nada. O homem tem que ser temente a Deus, tirar os ídolos, como Ezequias fez, e cultuar somente o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. E levar a nação, o povo inteiro, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ó, presta atenção aí, lá vem o comentário. A segunda carta da Síria, que afrontava ao Deus de Judá. Ó, o rei Senaqueribe já estava debaixo do poder de espírito de rumores, porque Deus, ele vai atacar, é Deus quem vai atacar o Senaqueribe, com a permissão de um espírito que vai o atormentar. Ele vai ver vertigens, ouvir coisas, viu? E veja que, enquanto isso, Ezequias, o seu povo, está em paz. Por quê? Porque maior que está conosco, irmão, se maior que está conosco do que aquele que está no mundo, não foi o que João disse? Né? Porque em nós há o espírito da verdade, não o espírito do erro ou do engano. Então, nós não podemos temer. Conosco está quem? O Senhor dos Exércitos, o capitão, o general, o Deus de Israel. Então, nós não podemos temer a nada nesta terra, porque o nosso Deus é quem está na nossa frente. Glória a Deus. Aí veja aqui. Ó, a carta do rei da Síria, pela segunda vez, tentando colocar Judá ao seu poder, debaixo das suas mãos. Isaías 37, olha lá o texto, verso 8 e 9. Então Rabsaque regressou e achou o rei da Síria, guerreando contra Líbna, porque soube que já tinha se retirado de Laquis. Então, irmãos, veja que o Senaqueribe era só lutando, guerreando. Veja que ele estava em Laquis, depois foi para Líbna, e agora querendo Judá. Terrível, né? Essas regiões tudinha querendo conquistar, as mais poderosas, as mais fortes dentro de Judá, para poder render o rei, exatamente Ezequias de Judá. Veja as afrontas deste rei da Síria. Nós estamos estudando sobre o rei Ezequias, um homem temente a Deus, que foi levantado para fazer um grande avivamento através do Espírito de Deus na sua vida e trazer reforma, da qual ele andou nos caminhos do Senhor, segundo o texto que é descrito, caminhos de Davi. Ele foi obediente, foi um grande restaurador da fé, do louvor, da adoração ao único Deus e soberano e criador. Ele abominou os falsos deuses, jamais adorou ídolos, serviu somente a Deus, o único verdadeiro, todos os dias da sua vida. Então veja que ele se arrependia dos seus pecados e procurava a restauração.
quando ele cometia os erros. Era justo e temente a Deus sempre, conforme os textos que nós lemos. Olha, os textos, 2 Crônica 29:2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Então, o grande avivamento estava acontecendo em Judá. Veja este avivamento no versículo 3 do capítulo 29 de 2 Crônica. Veja aí, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Estava tudo fechado, não tinha sacrifício, estava tudo desviado, o povo. Veja, Deus exatamente fazendo com que as portas fossem abertas, para que o altar de oferta e de sacrifício fosse utilizado. Amém? Que bênção. Aqui nós temos que as lâmpadas lá de dentro do templo estavam apagadas, e ele vai acender as lâmpadas. O Espírito de Deus estava extinguido, mas ele coloca chama para representar os dons, a manifestação, as profecias, para mostrar que estamos exatamente no mover do Espírito de Deus. Veja que não queimava incenso. Agora vai ter que usar o altar de incenso para colocar a fumaça, o fumo que Deus vai cheirar, ok? Então não havia louvor, agora vai haver. Não havia cântico, tudo restaurado, segundo o modelo de Davi. Não havia hino, agora vão cantar, vão colocar as trombetas para soar. Aleluia. Então não havia exaltação ao nome do Senhor Jeová. E agora com altos sons dos instrumentos vão cantar ao Deus de Israel. Glória a Deus. Então, o que é isto? Um novo pacto está sendo exatamente abraçado por Ezequias, pelos sacerdotes e pelos levitas. Versículo 10. Agora está meu coração neste pacto. Façamos um pacto com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ardente ira se aparte de nós. Aí, ou seja, o rei Ezequias, ele foi exatamente aconselhando os sacerdotes, os levitas. Tudo isso em 2 Crônica, capítulo 29. Aí quando nós chegamos agora no versículo 15, 2 Crônicas 29, verso 15, conforme diz o texto, e reuniram seus irmãos e se santificaram, e entraram no templo conforme o mandamento do rei. Veja aí, mandamento do rei, segundo Davi, segundo Moisés, por ordem do Senhor, para purificarem a casa do Senhor Jeová. Aqui nós temos a restauração, glória a Deus. Nós estamos no primeiro tópico da lição, viu? Aqui nós temos a restauração da santidade, da santificação da casa de Deus. Aqui nós temos o templo que estava abandonado e sujo, mas agora é limpo, retirado os ídolos que estão escondidos no templo, tira tudo, porque vai funcionar o altar, as ofertas, vai funcionar o sacrifício. Então veja, o melhor dessa história era exatamente o que? Deus guardando a arca para ninguém tocar. Aquela arca lá da aliança no lugar santíssimo, Deus tirou para que ninguém tocasse. Veja que ela foi para um lugar seguro. Aí temos os coatitas, que foram dirigidos por sacerdotes, por profeta, para colocar essas arcas, porque são levadas nos ombros dos coatitas, a arca da aliança. Viu? Porque em tempo de crise, assim, de guerra, eles tiravam a arca e guardavam, para ninguém levar, ninguém saquear, ninguém roubar. Nem Senaqueribe levou a arca. Viu? Só foi permitido quando Nabucodonosor invade. Aí nesse período a arca desaparece. Veja, em todas as histórias de crise da nação, Deus levanta um grupo de testemunho para salvaguardar a arca da aliança. Aí nós temos aqui, versículo de número 18, continuando o texto. Então se apresentaram diante de Ezequias, olha aí, um representante de Deus em Judá. Temos purificado a casa do Senhor, inclusive o altar de sacrifício, todos os seus utensílios, a mesa e o pão da proposição, com todos os seus utensílios. Então nós estamos vendo aqui a purificação dos elementos de culto, de todas as peças que
que existe no tabernáculo, existia no tabernáculo. Então esta obra de santificação, purificação, está em Levítico. Ele estava cumprindo aqui. É uma obra baseada nos escritos de Moisés, mandamentos de Deus, quando está relacionado às iniquidades relativas ao templo e ao sacerdócio. Isto está em Números, capítulo 18, veja lá, versículo 1 ao 32. Assim eles fizeram para purificar a casa de Deus. Veja mais. Chegamos no versículo 20, veja aí, do capítulo 29, versículo 20, conforme diz lá: o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor Jeová. Os homens estavam crentes, né? Glória a Deus. Olha, veja lá, 1 Crônica, o capítulo inteiro, capítulo 24 e o capítulo 25. Veja que havia ordem de Deus ao sacerdócio, de acordo com Levítico, do capítulo 2 ao 9. Essa coisa de consagração, irmão, tem que ser estudado, viu? Essa coisa de lavar as mãos, para poder você entender isso aqui. Então, lembre-se que a arca não estava ainda ali no templo, estava guardada, mas estava sendo exatamente o quê? Colocado para funcionar o culto que estava sendo desprezado anteriormente pelos sacerdotes. Mas o rei Ezequias estava lá, com as mãos de Deus estendidas sobre aquele lugar. Versículo 22, veja aí a parte do altar. Veja que aparece sempre, sobre o altar. Era feito oferta expiatória, holocausto, sobre o altar. Esse altar é o altar de sacrifício. Viu? Eles não ainda levavam o sangue até o propiciatório, porque essa parte da arca estava guardada, para que eles não saqueassem, o rei Senaqueribe não levasse, porque era de ouro maciço, irmão, a tampa, a arca da aliança, puro ouro, viu? Não tinha mistura, não. Então veja que o sangue foi aspergido sobre o altar, viu? O altar de sacrifício, o que fica lá fora no átrio, porque a arca não estava dentro do templo, ou seja, não ia até lá porque não tinha arca. Eles iam até onde? O altar de incenso, onde tem também 4 chifres. Então ele saía do altar de sacrifício, do átrio, e ia até o lugar santo, aonde tinha a última peça desse lugar, para poder entrar no lugar santíssimo, que é chamado o altar de incenso, que também tem 4 pontas. Glória a Deus. Amém? Então a arca somente vai voltar, ela vai voltar para dentro do templo, lá na frente, nos dias do rei Josias. Aí a arca volta, nesse período aí. Glória a Deus. Porque no momento, irmãos, estava sendo preparado a Páscoa. Veja, a grande Páscoa será realizada, segundo Crônica, capítulo 35, verso 3. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor Jeová: ponde a arca sagrada na casa. Veja aí, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Então veja que essa questão aqui diz o texto de 2 Crônica 35 e 3, que esta arca foi colocada dentro do tabernáculo, melhor, dentro do templo de Salomão, nos dias do rei Josias, mas a Páscoa também, no seu tempo, já estava realizando com todo sucesso, nos seus dias. Glória a Deus. Só que no tempo do rei Ezequias, a arca ainda estava guardada, escondida, nesse período. Continuando, veja aí o versículo de 25. Estabeleceu os levitas, veja aí, símbolos, saltérios, liras. Veja que era de acordo com Davi, glória a Deus. As pessoas estavam colocando instrumento para cantar, louvar, os sacerdotes com as trombetas. Tudo isso é visto aqui nesse texto. Aqui nós temos a restauração do louvor, a restauração do sacerdócio, de adoração a Deus. Amém? De acordo com aquilo que a gente se vê no primeiro livro de Crônica, no capítulo 24, onde tem aquela mudança de sacerdócio, no sacerdócio, onde Davi coloca os turnos, 24 turnos
de sacerdócio. Então, no tempo de Ezequias, estava fazendo dessa forma 24 turnos de sacerdócio, amém? Para poder fazer o rodízio, para adorar ao Senhor 24 horas, conforme diz o texto. Veja o versículo de número, olha aí, 34. Mas os sacerdotes eram poucos, de maneira que não podiam degolar os animais. Olha, era preciso, irmão, os levitas trabalhar no lugar do sacerdote. Os sacerdotes perderam o costume. Tinha muitos sacerdotes incrédulos naquele tempo, mesmo do lado, por causa do... Perdeu o costume, irmão. Muitos deles não sabiam mais nem como era que fazia. Então os levitas eram os mais que estavam dispostos de coração. Às vezes são os diáconos mesmo, irmão, que traz a melhor mensagem, que traz a maior mensagem. Não foi assim no Novo Testamento? Estevão não foi que trouxe a maior mensagem? Amém? Depois veio Paulo, mas antes de Paulo foi Estevão. A maior mensagem do Novo Testamento está lá em Atos capítulo 7, e era diácono. Então os levitas são mais dispostos de coração. No texto aqui, os sacerdotes estavam falhando. Viu? O sacerdote abriu espaço para os levitas trabalharem na obra. Isso ocasionou ciúme entre os sacerdotes. Imagine, o sacerdote não sabia, mas o levita sabia. Então, é difícil, né? Às vezes o líder, o pastor, não tem uma mensagem que é para ser a altura que ele foi chamado, ao nível dele. Mas traz aí um diácono para pregar, aí tem todo o conhecimento, todo o respaldo, espiritualidade, enfim, é um homem de Deus, tem caráter e tudo. Então, nós temos que ver qual é o nível que nós estamos. Glória a Deus. Segundo Crônica, capítulo 30, versículo 1. E Ezequias enviou carta para todo Israel, convidando o povo, irmão, para quê? Para a Páscoa. Glória a Deus. A Páscoa será realizada. Então Ezequias, ele quer restaurar a festa da Páscoa. E lança o grande convite à festa da Páscoa. A Páscoa deveria ser realizada por toda a nação, visto que o rei do norte tinha só estrangeiro. Imagina os estrangeiros vindo para a Páscoa. Eles nem conhecem o costume do Deus da terra, irmão. Como é que eles sabem de Páscoa? Eles estão todos, na verdade, no pecado. Então vai precisar ser restaurado. Isto é, eles vão comer da Páscoa, mas não é de acordo com Moisés, porque eles têm que se limpar. Porque não tem uma lei que todo aquele que fosse e saísse e tocasse num cadáver impuro, ele tinha que ser exatamente passado pela purificação. Então veja que a Páscoa deveria ser realizada por toda a nação. O reino do norte, nesse período aqui de Ezequias, estava destruído. Só tinha nações pagãs lá. Viu? E assim, o reino do sul, fazendo a Páscoa, não havia impedimento dos sacerdotes de lá. Pelo menos isso já era importante. Assim, Ezequias mandou apregoar em todos os termos de Israel que haveria uma grande Páscoa. A Páscoa era o grande símbolo magno da nação. Viu? Assim como a Santa Ceia, nossa, é o nosso símbolo cristão da nossa vida e ressurreição. Amém? E arrebatamento. Porque ali nós provamos que pertencemos a Deus. Amém? Um símbolo da nossa vida com Deus. Glória a Deus. Então a Páscoa era um símbolo magno da nação, pois era o grande memorial da libertação do povo de Israel do poder do Egito. Sem aquele memorial, a nação logo se esqueceria de seu Deus. Então a Páscoa era um acontecimento tipológico de que anunciava a vinda do Messias. Se não houvesse Páscoa, irmão, então a nação vivia uma crise terrível na fé, na esperança e no amor. Então, avivando o memorial da Páscoa, era o que Ezequias queria fazer, estava avivando a nação, a fé da nação. Amém? A fé em Deus. Viver sem a realização da Páscoa é como a igreja hoje viver sem a realização da Santa Ceia do Senhor. Não dá. Nós temos que fazer o ato da ceia até que ele venha. Não pode tirar, irmãos, esse elemento sagrado. Amém? É tipológico, é simbológico, porque lá tem a realidade. Enquanto nós não estamos lá com Jesus, tem que haver ceia. É um tipo da verdadeira, da realidade futura. Amém? Agora veja aí.
Mais na frente, versículo 6, foram os correios. Irmão, os correios saíram para avisar. Os correios foram avisar, levaram o convite, viu? Isso está em 2 Crônica, capítulo 30, versículo 10. De maneira que os correios passaram de cidade em cidade, através da região de Efraim, de Manassés, até a região de Zebulon. Veja que as pessoas que receberam o convite, irmão, estavam rindo, escarnecendo. Aqueles pessoal lá do norte, lá que foi levado as 10 tribos, aí ficou só o povozinho que veio de lá das nações e misturou tudo no Reino do Norte, em Samaria. Então aquele samaritano, irmão, estava escarnecendo do povo de Judá. Viu? Estava escarnecendo, conforme o texto diz. Eles riam, escarneciam deles. Qual era o motivo para tanto desprezo? Desprezando os povos de Judá. A idolatria imperava em toda a nação. Viu? E as nações que tomavam o lugar das tribos do norte não conheciam o costume do Deus da terra. Aquelas nações que vieram da Síria. Amém? Não conhecia nem o culto ao Deus da terra. Então aquele convite para ir até a Páscoa, viu? Não tinha nenhum valor espiritual, porque cada um seguia seu próprio Deus, os seus primeiros costumes, viu? Mas ainda assim, Ezequias e o povo de Judá perseveraram e realizaram a Páscoa. Glória a Deus. Então Ezequias fez um apelo para a conversão. Vem, povo, a Páscoa é um grande momento para nós nos reunir e lembrar do Senhor nosso Deus. É aqui que nós vamos comer, vamos se alegrar, vamos confessar os nossos pecados, então vamos nos converter a Deus. Amém? Mas o povo, infelizmente, irmão, está no versículo 10. De maneira que os correios passaram, mas as regiões começaram a rir. Viu? Era uma zombaria, porque eles foram evangelizar, né? Eles foram anunciar, como os carros de som, vem para a Páscoa, vem, o Senhor nosso Deus está. E eles dizem, que conversa é essa, rapaz? Vocês são evangelizadores fracos. Eles escarneciam daqueles homens de Deus que foram enviados pelo rei Ezequias. Viu? Glória a Deus. Nós não podemos cultuar outros deuses no lugar do culto ao Senhor. Nós não podemos fazer isso. Os levitas tomaram o lugar dos sacerdotes impuros. Por quê? Porque estava contaminado, irmão. Era um período de crise. Os levitas tomaram o lugar dos sacerdotes porque os sacerdotes não estavam santificados. Viu? E os levitas ocuparam os seus postos. Pois somente assim homens que não escarnece, mas que se santifica, viu? Tem o direito de ser um verdadeiro sacerdote para poder realizar a Páscoa, para poder realizar sacrifício. Viu? Glória a Deus. Veja aí o versículo 14. E rapidamente tiraram os altares impuros que estavam em Jerusalém, e também os altares para queimar incenso. Veja que os levitas estavam preparados, estavam limpando, irmão, o santuário. Glória a Deus. Então Deus não se deixa escarnecer. Viu? Ele chamou o sacerdote para abençoar o povo. Mas eles não creram nem em Deus. Imagine abençoar o povo. Veja que o sacerdote nem estava na realização da Páscoa. Mas Deus permitiu que os levitas entrassem na seara dos sacerdotes para ceifar, onde eles não tinham semeado. Ora, não era o sacerdote que era para fazer, não era o sacerdote que era para fazer isso, mas eles estavam o quê? Contaminados. Então Deus, é tu mesmo, levita, vai tu. Então não perca a oportunidade quando Deus te enviar. Viu? A samaritana ficou lá enquanto não veio Felipe. Enquanto Felipe não veio, então, emergencialmente, é a samaritana. Viu? Fica lá. Quando Felipe vier, entrega para ele. Amém? Porque a samaritana foi o primeiro que ganhou os samaritanos para Jesus. Então, alguns levitas tomaram o lugar dos sacerdotes. Deus permitiu isto para mostrar àqueles infiéis que eles não eram insubstituíveis. Não são muitos hoje assim, irmão? Pessoas que são infiéis
que tem uma mensagem só. A Bíblia dele está amarela na página 12, mas está tão amarela que as outras estão tão branquinhas. Ele só prega lá na página 12 da Bíblia. Só prega a mensagem única. Esses sacerdotes precisam exatamente ser mudados, mas eles se acham insubstituíveis. Viu? Ezequias ora pelos que não são purificados, porque eles vão participar da Páscoa. Então veja aí o versículo 18. Porquanto uma multidão de gente, de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não tinha sido purificado, contudo comeram da Páscoa. Eles não tinham sido purificados e comeram da Páscoa. Deus deixou, mas só que, presta atenção, Ezequiel vai ter que orar por eles. Viu? Veja aí o texto, versículo 19 e versículo 20. Ezequias ora pelos que não são purificados. Houve no passado um impasse quanto às pessoas impuras, por ocasião da Páscoa. Como Moisés resolveu isso? Irmão, no tempo de Moisés também é assim. O pessoal saía, pecava, tocava no cadáver, fazia uma longa viagem, ficava desviado e voltava para comer a Páscoa. E quando ele chegava para comer a Páscoa, Moisés disse, não pode não. E ele disse, não, mas a gente quer participar da Páscoa. Aí Moisés disse, como vocês querem participar da Páscoa? É porque nós se arrependemos, nós queremos. Muitas pessoas, infelizmente, colocam prazo, colocam 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano de disciplina para o pessoal não comer da Páscoa atual. A nossa Páscoa hoje é a Santa Ceia, é o pão e o vinho. E quando a gente coloca data para a pessoa não participar, nós estamos acabando de matar ele. Se ele se arrependeu e quer comer, Moisés disse, rapaz, essa questão está muito pesada, eu não sei como é que resolve. Espera ainda, foi resolver com Jeová. Subiu no monte de Senhor. O povo quer comer da Páscoa, mas o povo tocou no cadáver. O povo deu uma longa viagem, o povo está desviado, mas eles querem comer. Aí como Deus conhece o coração, como Deus sabe que a pessoa se arrepende, que a pessoa muda, aí Deus disse assim, Moisés, pode participar da Páscoa com eles, pode entregar. Irmãos, na verdade é isso que acontece. Não é o tempo de 6 meses, 3 meses que vai tirar o pecado do povo. É quando o povo se arrepende. Glória a Deus. Se o povo se arrepender, ele pode participar da Santa Ceia. Não existe dias, nem data, nem hora. É o povo que determina. Quando oficiais, façam o exame a si próprio e depois coma e beba desse cálice. Não tem lá data, nem mês, nem hora. Quando a pessoa volta a participar. Porque a data, e o mês e a hora não vai mudar ele. Amém? Agora, quando ele mudar, ele pode vir voltar a comungar na ceia do Senhor. Glória a Deus.